A psicanálise surgiu no final do século XIX e mudou a compreensão da mente humana. O neurologista austríaco Sigmund Freud investigou o funcionamento das instâncias mais profundas da psicologia, o subconsciente. O objetivo era tratar problemas psicoemocionais que não eram causados por fatores orgânicos. A publicação do livro A Interpretação dos Sonhos, em 1899, foi o marco inicial da psicanálise, permitindo aos profissionais de saúde mental usar os sonhos como ferramenta de tratamento. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Atualmente nós somos 98 inscritos, gostaria de agradecer a todos esses guerreiros e guerreiras que nos acompanham. E hoje nós vamos falar sobre a psicanálise aplicada à interpretação de sonhos fictícios. A psicanálise foi essencial para que o paciente em tratamento participasse como agente ativo no processo de cura. A fala, a associação, a compreensão dos desejos e a repressão de memórias têm espaço no divã. Os sonhos, para Freud, eram a realização de desejos inconscientes. O caminho onírico era um dos mais fáceis acessos ao inconsciente humano, se manifestando em imagens interpretáveis. Uma dúvida logo surgiu no início da psicanálise. Seria possível interpretar sonhos fictícios? Os sonhos fictícios são aqueles que as artes podem proporcionar, principalmente a literatura, ou seja, sonhos inventados pelo ser humano, não são experiências oníricas que um indivíduo passou. A resposta de Freud vem em 1907, com a publicação do ensaio Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen. Esse estudo dedicou análise psicanalítica ao livro Gradiva, uma fantasia pompeiana. No enredo do livro, o arqueólogo Norbert Arnold descobre uma peça gravada em baixo relevo. Decidido a investigar o mistério, ele parte para a cidade de Pompeia, cidade italiana devastada por uma erupção vulcânica em 79 d.C. Ele acredita que a peça pertencia a uma mulher de nome Gradiva. A obra é cheia de elementos oníricos que vão do simbolismo ao surrealismo. Gradiva é um romance do escritor alemão Wilhelm Jensen. Ele nasceu em 1837, faleceu em 1911. Com vasta bibliografia, foi muito influente em sua época. Pelo uso do universo onírico em seu romance, Freud o usou como objeto de estudo psicanalítico, provando que era possível realizar esse tipo de estudo em sonhos inventados, os sonhos fictícios. A psicanálise aplicada aos sonhos fictícios foi também usada pelo doutor em letras João Victor Mello. Em seu artigo, ele analisa 3 obras do poeta romano Ovídio: Metamorfoses, Amores e Herodes. Públio Ovídio Naso nasceu no ano 49 a.C. em Sumo, atual Sumona, em Abruzos, Itália. Sua primeira obra, Os Amores, foi publicada em cerca de 20 a.C. No seu auge, ele foi exilado em Tomos, às margens do Rio Negro. Lá ele permaneceu até o resto da vida. Ele faleceu no exílio, atual Constança, Romênia, no ano 17 da Era Cristã. Mas qual a importância dos sonhos no processo de interpretação literária? Segundo Leite Mello, abro aspas, os desejos inconscientes e as imagens colhidas, a experiência do dia anterior são a matéria-prima do sonho, chamada por Freud de conteúdo latente. Contudo, o sonho propriamente dito é fruto de uma transformação intensiva desse material, conhecida como trabalho onírico, cujos mecanismos são os artifícios que o inconsciente emprega para condensar e deslocar seu material, bem como para elaborar maneiras inteligíveis de representá-lo. Fecho aspas. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda na divulgação do canal, melhora o algoritmo, faz com que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas. E eu gostaria de agradecer a todos também que puderem se inscrever no canal. Interpretação de sonhos ficcionais, ou seja, inventados, são possibilidades analíticas, viáveis do ponto de vista metodológico. O autor do artigo inicia sua análise pelo mito de Biblis, da obra Metamorfoses. Nessa narrativa, a protagonista Biblis possui um irmão chamado Cauno. Em seus sonhos, ela se relaciona sexualmente com o irmão, florescendo dentro dela um desejo incestuoso.
ela escreve cartas e revela seu amor por Cauno, o que o faz repudiá-la a ponto de abandonar a cidade natal. Cauno vai para uma outra região, funda uma cidade, e Biblis, desesperada, acaba percorrendo o mundo atrás do irmão, não o encontra, cansada e chorando muito, ela se deita, né, num lugar para descansar e se transforma numa fonte na Ásia Menor. Um desenlace mítico para resolver um impasse muito difícil para a protagonista. Para Leite Melo, abro aspas. Mesmo assim, embora a personagem reafirme que nunca tinha elaborado, conscientemente, aquelas cenas quando acordada, a lembrança do sonho e a busca por seu sentido levam Biblis a reconhecer que Cal não é, com efeito, entre aspas, né, formoso aos seus olhos iníquos, fecho aspas, e que ela o desejaria sexualmente se eles não fossem irmãos. Daí a personagem reconhecer que, além de imoral, o sonho lhe proporcionou grande prazer, chegando inclusive a desejar que tivesse mais sonhos como aquele. Fecho aspas. De acordo com a teoria freudiana, os sonhos podem ser representações involuntárias. Eles manifestam realizações de desejos que, reprimidos pela moral ou pela cultura, se realizam na segurança do mundo onírico, lugar onde o desejo se realiza sem barreiras e é esquecido no dia seguinte. Mesmo que Biblis condenasse seus sonhos, eles ainda lhe conferiam prazer e a estimularam a se declarar ao irmão. Em Amores, o vídeo narra um sonho mais íntimo para uma intérprete. Ele próprio, ao buscar descanso do calor, acabou sonhando com uma cena pastoril. Uma novilha branca dormia ao lado de um touro negro. Um corvo veio e bicou os peitos da novilha, o que fez com que ela abandonasse o touro e buscasse pastar ao lado de outros touros, longe do companheiro, ou seja, um boi chifrudo. Segundo o adivinho, o corvo era uma alcoviteira, uma mulher mais velha que induzia a sua amante Corina a traí-lo com outros homens. Segundo essa interpretação, o sonho seria uma visão do futuro, quando a Corina o trocaria por um homem mais rico. No entanto, Freud descartava a ideia preditiva dos sonhos. Leite Melo dá uma interpretação original ao painel, abro aspas. Embora a interpretação do Auguri pareça fazer sentido, se tivermos em mente que os sonhos são inteiramente egoístas, porque todo sonho versa sobre o próprio sonhador, não seria desarrazoado levantar a hipótese de que o touro não represente o poeta, mas o marido da novilha, e que o corvo não seja a alcoviteira, mas sim o próprio Ovídio. Como dissemos anteriormente, um dos significados da palavra cornix remete à cautela e astúcia do corvo. Se insistirmos no postulado freudiano de que todo sonho é a manifestação simbólica de um desejo, seria difícil defender a ideia de que o poeta teria sonhado com algo que ele afirma não querer ao longo dos 3 livros dos Amores, perder o afeto e a eventual companhia de Corina. Ovídio deseja, na verdade, que sua amada se afaste do marido para que eles possam ficar juntos, o que demanda a um só tempo cautela para não ser flagrado e astúcia para investir na hora certa. A sequência de acontecimentos narrados no poema demonstra que o responsável pelo afastamento do casal foi o corvo, ainda que de modo violento, já que ele feriu a novilha com bicadas. Fecho aspas. Ovídio preferia continuar sendo amante de Corina, até mesmo dividi-la com outros homens, do que perdê-la para sempre. O corvo é a manifestação distorcida do desejo de Ovídio, que inclusive é violenta, pois o corvo bica os peitos da novilha. Ela é forçada a se separar de seu companheiro. Ele desloca os afetos do poeta, que não podendo exercê-los no mundo real, opera por meio dos sonhos. Em Herodes, vemos mais uma história de romance trágico. Hero é uma sacerdotisa da deusa Afrodite, que vive numa torre, na cidade de Sestos. Ela possui um amante chamado Leandro, que mora em Hábitos, do outro lado do Helesponto, ou seja, um amor bicontinental. Ele luta contra o mar e vem a Sesto todas as noites. A relação sigilosa se revela pelas cartas trocadas entre ambos. No entanto, Leandro deixa de vir até ela, o que alimenta as suas suspeitas. Alega que, se o amante a traísse com outra mulher, iria dar cabo da própria vida. Hero sonha com um golfinho no meio de uma tempestade. As fortes ondas o arremessam contra a areia da praia, o que o faz morrer. Mais uma vez, caímos na tentação de encarar esse sonho como uma profecia, mas na verdade ele é outra coisa. O golfinho é uma representação involuntária de Leandro. Mas apesar da autocensura de Hero, sonha com ele morto. Segundo a análise do autor, abro aspas,
Mesmo os sonhos com conteúdo aflitivo, segundo Freud, devem ser interpretados como realizações de desejos, afinal, todas as pessoas têm vontades que prefeririam não revelar aos outros, bem como desejos que não admitem nem sequer perante si mesmos. No que toca aos sonhos desprazerosos, como o de Heron, Freud faz a seguinte modificação na premissa com que procurou expressar a natureza das representações oníricas. O sonho é uma realização disfarçada de um desejo suprimido ou recalcado, donde poderíamos supor que, em alguma medida, a indignação da personagem despertou um sentimento recalcado de vingança, alimentado pelo ciúme, cuja punição ideal seria a morte do amado, satisfazendo dessa maneira o desejo de que ele não estivesse com nenhuma outra mulher. Fecho aspas. Como visto neste artigo, a interpretação psicanalítica de sonhos é um método que traz muitas respostas aos nossos questionamentos, revelando questões psicológicas que outros meios não permitem. Afinal de contas, estamos adentrando no subconsciente humano. Aplicado aos sonhos ficcionais, o método também é adequado. O artigo que embasou esse vídeo, pessoal, é intitulado Interpretando o Sonho nas Obras de Ovídio à Luz da Psicanálise Freudiana. Foi publicado na revista Darandina, revista eletrônica, volume 17, número 2 de 2025. Seu autor é graduado, mestre e doutor em letras pela Universidade Federal do Espírito Santo. Então, para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, curta, comente, compartilhe. Gostaria de agradecer. Gostaria também de agradecer Leite Melo por esse artigo, muito bom, muito gostoso de ler, inclusive. Ele opera com os conceitos freudianos, mas de uma forma que qualquer pessoa pode entender. Eu sou formado em história e entendi completamente tudo, né? O que ele estava descrevendo ali, os conceitos que ele estava usando de psicanálise, que muitas vezes os conceitos de psicanálise são muito difíceis de entender, porque as definições são muito complexas, e ele trouxe isso de uma maneira muito leve, muito acessível. E eu gostaria de falar também como é que vocês interpretam sonhos. Vocês acham que os sonhos de vocês manifestam desejos, mesmo aqueles que são ruins? Vocês acham que o sonho não pode prever o futuro? Ou vocês acham que os sonhos são mais experiências redefinidas pelo inconsciente? Então deixa aí esse comentário, se inscreva, como sempre, eu peço para que vocês possam se inscrever. Atualmente nós somos 98 guerreiros aqui lutando. E muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.